Livro das Crônicas, no capítulo 20. Nós demos uma pausa nos últimos domingos na série Cânticos de Esperança para os Dias de Lamento. Daqui a uns dias a gente volta novamente para esta série. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 30, nos diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é de En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos, os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitisses a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo,
se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração ao Senhor nesse momento. A tua palavra foi lida, Senhor, e será exposta nesse momento. Nós queremos rogar a tua iluminação, que o teu Espírito nos mostre com clareza os ensinamentos que o Senhor tem para o teu povo nesta passagem, e que sejamos desafiados, como a passagem nos ensina, a desenvolvermos uma vida de dependência e de oração, de busca constante ao Senhor em todo o tempo, e de modo muito especial em tempos de crise, em tempos de adversidades. É o que nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho falado aqui com bastante insistência que o propósito das narrativas do Antigo Testamento não é nos apresentar heróis humanos e anti-heróis. O objetivo principal das narrativas do Antigo Testamento é mostrar como o Senhor Deus controla a história, inclusive por meios secundários, através da nossa própria história, das nossas experiências pessoais. Então nós devemos fazer um esforço para, como diz um autor chamado Haddon Robson, de enxergar em todas as histórias do Antigo Testamento o herói que é Deus. Ele é o herói das histórias, não são os homens, que são meros instrumentos nas suas mãos, para que na própria história eles cumpram o propósito que Deus estabeleceu na vida deles. Então nós devemos olhar para essa história a partir desse ponto de vista, de que aqui há mais uma narrativa de Deus operando grandes feitos por meio do seu servo, o profeta, o rei de Judá, Josafá. Meus irmãos, a história de Josafá, especialmente essa passagem aqui, nos mostra
como ter confiança em Deus no meio de crises, em situações adversas em que a nossa fé, a nossa confiança no Senhor é desafiada. E é preciso a gente dizer, antes de extrair as lições aqui dessa passagem, que Josafá não foi um rei perfeito. Aliás, nenhum rei de Judá ou de Israel foi perfeito. Esses reis, na verdade, alguns deles eram tipos de Cristo, mas com falhas, e outros que eram antitipo de Cristo, o contrário de Cristo, como por exemplo o rei Acabe, que nós vamos mencionar muito ele aqui nessa exposição. Inclusive esse rei Acabe, ele fez alianças com Josafá, e esse é um dos motivos pelos quais nós entendemos que a história de Josafá tem um enredo entrelaçado por vários episódios ruins, tristes. O rei Josafá reinou em Judá no mesmo período que Acabe reinava em Israel. A gente precisa ter em mente aqui que nesse período aqui o reino já tinha sido dividido. Ele foi dividido antes com Roboão. Então nesse contexto aqui já havia o reino do norte e o reino do sul. E no período do reinado de Josafá, Acabe reinava no reino do norte em Israel. E eles fizeram várias alianças. Se nós observarmos no próprio capítulo 20, no último versículo desse capítulo, nos diz assim, verso 37: porém Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios que se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Então Josafá ele fez algumas alianças ruins, algumas alianças perversas. Ele, por exemplo, entregou um dos seus filhos para se casar com a filha de Acabe, Atalia, e essa mulher foi terrível. Ela matou todos os seus filhos para que ela pudesse herdar o trono. Então Josafá fez algumas alianças perversas. Ele, portanto, não era um rei perfeito. Mas mesmo assim, meus irmãos, quando nós olhamos para a história desse rei, percebemos que ele fez muita coisa positiva durante o seu reinado. Ele, por exemplo, seguiu ao Senhor. Ele fez uma série de reformas espirituais. Se nós observarmos aí no capítulo 19, ele promoveu uma série de reformas no meio do povo de Deus, restabeleceu o culto, a ordem sacerdotal, fez uma série de reformas na sociedade, estabelecendo juízes para que eles reinassem sobre o povo, a fim de que houvesse justiça no meio do povo de Deus. Até que um dia ele recebe uma notícia que ele ficou muito abalado. Está aí no verso 2 do capítulo 20. O texto diz que então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Essa região em que esses inimigos estavam, Amon e Moabe, essa multidão de pessoas e de exército que estava indo para lutar contra os exércitos de Josafá, já estava muito perto de Jerusalém. Essa região aqui já era relativamente perto de Jerusalém. E nós vamos observar que a reação de Josafá imediata é temer. Ele ficou tomado de medo. O seu coração se apavorou. Isso mostra que ele era um homem carnal, humano como nós, que tememos às vezes os perigos que nos cercam. Mas eu gostaria de focar, meus irmãos, na reação de Josafá após essa primeira reação de medo. E é sobre isso que eu entendo que a passagem inteira fala. A tese dessa passagem, do capítulo 20, é que Josafá
mesmo temendo inicialmente, quando ele recebeu aquela notícia ruim, ele buscou a Deus. Nós vamos observar que ele convocou o povo para a oração, para o jejum, para que Deus se manifestasse com a sua graça e com a sua misericórdia. Esse texto, essa passagem, eu entendo que nos fala sobre a confiança que nós devemos ter diante de Deus em momentos de crise. Como é que você reage às más notícias? Como é que você se comporta nos dias adversos? Normalmente nós tememos. Nós temos uma compreensão teológica muito precisa acerca da soberania de Deus, mas nem sempre nós reagimos de maneira condizente com aquilo que nós dizemos crer acerca da soberania de Deus. Eu gostaria de falar nessa noite, e o desafio, o nosso desejo é que ao final você saia daqui mais encorajado a confiar no Senhor, mais convicto de que uma vida de oração é necessária em todos os momentos e de modo muito especial em tempos de crise. Vamos então para o primeiro ensinamento do nosso texto. Nós entendemos que está aí do verso 1 ao verso 4. Esse texto nos fala sobre o reconhecimento que Josafá teve da oração, da necessidade da oração. Eu entendo, portanto, que o primeiro princípio, a primeira atitude que nós devemos ter diante de crises é o reconhecimento da necessidade da oração. Vejam o que diz o texto. O texto começa dizendo, depois disto. E aqui a gente precisa ligar o que o início do verso 1 está falando com os capítulos anteriores. Depois disto, o quê? Nós temos falado aqui para os irmãos que é importante a gente fazer essas ligações depois do que está relatado no capítulo 19. Se os irmãos observarem, do verso 4 ao verso 11 do capítulo 19, diz o texto que Josafá implementou uma série de reformas. Verso 4, ele levou o povo a temer a Deus. No verso 5 a 7, diz o texto aí que ele promoveu uma série de reformas no sistema judiciário do povo, constituiu juízes ali no seu reinado. Do verso 8 ao verso 11, eu estou mencionando aqui o capítulo 19, ele organizou também o sistema sacerdotal e o culto, que estava nesse momento aqui desarticulado. Então ele implementa uma série de reformas. Se a gente recua um pouco no capítulo 17, os irmãos vão observar que Josafá também preparou o exército. Eu gostaria de ler esse texto, porque ele é importante para compreender a nossa passagem. Capítulo 17, do verso 12 até o verso 19. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá, empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1000. O chefe Adna e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele o capitão Joanã e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens, 200.000 homens valentes. De Benjamim, aliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E depois dele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estavam estes no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Olha que detalhe interessante da narrativa. Josafá tinha preparado o seu reino, equipado o seu reino em todos os sentidos: econômico, militar, no sistema judiciário, o sistema de culto.
E depois de tudo isso, depois disto, o texto diz: os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Judá. E olha a notícia ruim. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Agora olha a resposta de Josafá, versos 3 e 4. E aqui eu gostaria de frisar, por isso que eu li o capítulo 17. Então Josafá teve medo. A primeira reação foi medo, mas olha o que o texto diz: e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Meus irmãos, Josafá tinha todos os recursos humanos para enfrentar toda essa gente que estava vindo contra Judá. Ele era um exímio administrador. Ele equipou todos os seus exércitos e colocou guarnições em lugares estratégicos, as chamadas cidades fortificadas, que ficavam no entorno das grandes metrópoles e tinham o propósito de conter a invasão dos inimigos antes de chegar nos grandes centros. Josafá foi um rei precavido, que preparou todos os recursos humanos, mas ele não confiou nos seus exércitos. Ele não confiou na sua força armada. Ele não confiou nos seus valentes. Ele não confiou nos aliados. Ele poderia fazer aliança como fez, por exemplo, com o reino do norte, com Acabe e com outros reis, mas o texto diz que a sua primeira reação foi medo, mas depois convocou o povo para a oração. Tempos de crises, é tempo de nós reconhecermos a necessidade da oração, da busca a Deus. Há uma necessidade, meus irmãos, de nós nos voltarmos para o Senhor nesses dias que nós estamos vivendo. Muitas vezes confiamos nos recursos humanos, confiamos no desenvolvimento da tecnologia, da medicina, da ciência como um todo, colocamos toda a nossa confiança nessas coisas, mas a história é testemunha de que nós devemos colocar a nossa confiança irrestrita no Senhor. Josafá não preparou o seu exército num primeiro momento para enfrentar aqueles inimigos que estavam vindo, mas ao contrário disso, se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E o texto diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E o texto vai ampliando e diz: também todas as cidades de Judá. De todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Uma santa convocação para a oração e para o jejum. Tempos de crise são os tempos, às vezes, reservados por Deus para levar o seu povo a uma vida de piedade, de busca constante dele. Porque os tempos de paz tendem a levar o nosso coração ao comodismo,
a quietude, a paralisação. Mas quando Deus muitas vezes agita as águas, agita os mares, agita as circunstâncias, Ele quer despertar em nós a fé e a confiança nele, e nós não podemos perder essa oportunidade, meus irmãos, colocando a nossa confiança nos recursos e no poder, no braço, na força humana. Era muito mais cômodo para o rei, e é interessante, os autores dizem, e essa é uma prática hoje nas autoridades também, de não demonstrarem fraqueza. Um líder não pode demonstrar fraqueza. Ele precisa sempre apresentar aquela imagem de força, de virilidade, que nunca se abate diante de qualquer situação. Do ponto de vista político aqui, era muito melhor para Josafá dizer o seguinte: já que eu tenho um exército bem equipado, eu tenho cidades estratégicas, cidades fortificadas, homens valentes, eu posso pedir ajuda do Reino do Norte, afinal de contas somos irmãos, estamos separados apenas politicamente e no território, nós vamos pedir ajuda, essa multidão está vindo e nós podemos enfrentá-la dessa forma. Mas ele não faz isso, ele busca o Senhor. O salmista no Salmo 147, versículos 10 e 11, afirma que o Senhor não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus não se compraz na força do homem, nos músculos do cavalo e do guerreiro. Ele é o guerreiro por excelência, como o Antigo Testamento o chama de Senhor dos Exércitos. Essa é a tradução de Yahvé Tsevaot, que é uma expressão do hebraico que significa aquele que sai à frente dos seus exércitos, o guerreiro por excelência, o Senhor Todo-Poderoso. Ele vela pelo seu povo, e é por isso que Josafá reconhece a necessidade de buscá-lo em oração. Mas não só isso, meus irmãos. Em tempos de crise, as nossas orações, elas precisam ter uma perspectiva correta de quem é Deus. E as nossas orações, elas revelam a nossa fé. A partir do versículo 15, nós observamos uma questão interessante, que na oração de Josafá, os primeiros 4 versículos, versículos 6 a 9, tem como foco o próprio Deus e não o problema. Nós vamos ver daqui a pouco, a gente vai fazer a exposição desses versos. E nos últimos 3 versículos, os versos 10 a 12, ele menciona o problema. Então Josafá, primeiramente, ele reconhece os feitos de Deus na sua oração. Ele já não vai desesperado dizendo: o Senhor nos livra. Primeiramente ele destaca quem é Deus e os seus feitos na história, porque nós vamos observar que a oração de Josafá está recheada da Escritura. Vejamos, meus irmãos, como o texto se apresenta para nós, versos 5 e 6. Observe que ele começa ressaltando os atributos de Deus. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Vejam que Josafá começa a sua oração apontando para o aspecto da fidelidade de Deus. Onde nós encontramos isso?
Quando ele diz que Deus era o Deus dos nossos pais, ele estava querendo se referir ao fato de que Deus fez uma aliança com o seu povo, e nesta aliança Deus prometeu, entre outras coisas, preservar o povo da aliança, guardar o povo, socorrer o povo. Ah, Senhor Deus de nossos pais. E ele começa, depois de destacar isso, ele fala: não és tu Deus nos céus? O que é que pode escapar da tua soberania? O que é que pode fugir do teu olhar? O que é que escapa do teu poder? Nada, porque o Senhor é Deus nos céus. Depois de destacar a soberania de Deus nesse universo imenso, se eu abrir um parêntese aqui, já fecho rapidamente. Quando a gente fala de universo imenso, a gente precisa de categorias matemáticas para a gente compreender o que é essa imensidão. Recentemente, né, eu assisti a uma fala do reverendo Adalto, né, numa transmissão que ele fez para a Igreja Presbiteriana de Heliópolis, falando sobre ciência e religião. E ele disse o seguinte, que já se sabe hoje que no universo tem trilhões de galáxias. Só colocando essa questão em perspectiva, em comparação, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela foi muito pouco explorada, nós conhecemos muito pouco, e já achamos esse negócio imenso. A gente sequer foi no terceiro planeta mais distante da nossa Terra. A gente foi ali, vizinho, na Lua, que fica ao lado. Agora imagina que nessa imensidão toda existem trilhões de sistemas parecidos com o nosso. E Deus conhece todo esse sistema. A Bíblia diz que Ele chama todas as estrelas pelo seu nome. Já se sabe que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Deus conhece essa imensidão, e Josafá diz: porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Josafá agora vem para a terra e ele diz assim: as nações são poderosas, Senhor. Amon e Moabe são poderosos, a Assíria posteriormente também. Esse texto aqui, essa história se passa por volta de 930 antes de Cristo. Cerca de 200 anos depois, em 726, a Assíria destrói o reino do norte. A Assíria poderosa. Mais de 200 anos depois, em 586 aproximadamente, Babilônia destrói o reino do sul, do qual Josafá era rei. Na oração, Josafá diz o seguinte: o Senhor domina sobre todos os reinos dos povos. Não há um só reino que escape do seu controle, da sua soberania. E ele diz mais: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Teologia pura. Soberania absoluta de Deus. A seguir, no verso 7, Josafá declara, ele fala sobre as ações de Deus. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Josafá agora começa a se lembrar do que Deus havia feito. Os irmãos sabem, Israel saiu do Egito, caminhou pelo deserto durante 40 anos, e depois entrou na terra prometida. E os irmãos sabem que durante o caminho, a trajetória não foi fácil. Durante o caminho tinha o deserto, e as nações inimigas que estavam ali pela frente, gigantes, os anaquins, os amalequitas, os filisteus, e tantos outros povos inimigos que estavam no meio do caminho. E Josafá diz assim: porventura o Senhor não lançou fora todos esses povos?
Ele está fazendo aqui, meus irmãos, um exercício mental, relembrando os feitos de Deus do passado. E nós precisamos fazer isso também constantemente. Diante de situações adversas, as nossas orações, elas devem levar em conta aquilo que Deus já fez no passado. De vez em quando, portanto, é saudável nas nossas orações a gente dizer assim: Senhor, os teus servos no passado enfrentaram situação semelhante a essa que eu estou enfrentando, e o Senhor agiu, o Senhor interviu, tem misericórdia de mim. Será que Deus não se lembra? Ele se lembra sim, mas Ele é glorificado quando nós reconhecemos isto. É isso que Jeremias nos fala no livro das Lamentações, no capítulo 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O contexto de Jeremias ali era extremamente adverso, era um contexto difícil. O texto diz aqui, ele diz que Deus tinha Abraão como seu amigo. Eu gostaria de ler dois textos com os irmãos, Isaías capítulo 41, versículo 8, e Tiago capítulo 2, verso 23. Isaías 41, 8 nos diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Ora, Tiago capítulo 2, verso 23. Tiago 2, 23 nos diz: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. É por essa razão que nós falamos da harmonia da Escritura. Algumas pessoas acham que a Bíblia se contradiz. O Antigo Testamento contradiz o Novo e as partes entre si se contradizem. Passagens como estas são usadas para mostrar a harmonia que há na Escritura. Você vê autores que viveram em tempos diferentes trazendo o mesmo princípio. O próprio Tiago, se referindo às profecias do Antigo Testamento, Abraão era amigo de Deus, e Josafá reconhece na sua oração os feitos do Senhor. Agora, a partir dos versículos 8 e 9, Josafá lembra a Deus na sua oração de uma promessa que ele havia feito anteriormente, lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas capítulo 6, nós vamos ler daqui a pouco essa passagem, quando Deus prometeu livrar o seu povo, se o povo clamasse e se arrependesse nos momentos de adversidade. Olha como Josafá ora: habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, e nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Josafá está dizendo aqui: Deus, o Senhor prometeu que se esse povo, quando se instalasse na terra, estivesse passando por uma adversidade severa e clamasse, o Senhor ouviria. Olha o que diz 2 Crônicas 6, 28 a 30. A oração de Salomão na dedicação do templo, e ele diz assim: quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que ele conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos de Israel. Então Josafá está mencionando aqui a oração de Salomão: ouve, Senhor, e perdoa este povo que está em aflição nesse momento. Agora, meus irmãos, ele menciona o problema. Só depois disso, somente depois de exaltar a Deus,
reconhecer os seus atributos e as suas ações na história, Josafá começa: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram, não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo a lançar-nos fora da sua possessão que nos destes. E aí nos versos 12 e 13, que nós vamos mencionar daqui a pouco, ele pede. Vejam que o problema só é relatado aqui. Ele não pragueja, ele não reclama, ele não maldiz, ele exalta a Deus primeiramente, e agora ele diz o que está acontecendo. Fica aqui uma orientação para nós, para todos nós, de como a gente deve proceder em momentos de crise com respeito às orações. Aliás, na oração modelo, a oração dominical ensinada pelo Senhor, nós observamos certa estrutura parecida com essa aqui. Jesus começa a oração do Pai Nosso: vós, porém, orareis dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí depois vem as petições. Aqui nós observamos essa mesma estrutura: exaltação a Deus, e agora ele começa a contar o que de fato estava acontecendo. E aí nos versos 12 e 13 ele diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres, e também os seus filhos. Uma oração agora de petição, uma parte da oração agora envolve petição. Tem misericórdia de nós. É possível que você tenha petições a apresentar ao Senhor nessa noite, muitas talvez, inquietações que são próprias da nossa condição humana. Comece reconhecendo a necessidade da oração, antes de pedir o socorro e o auxílio dos homens. Segundo, ore reconhecendo quem é Deus. Coloque o foco em Deus e não no problema. Às vezes nós damos tanta relevância ao problema que parece que Deus é diminuto perto dele. Como os espias que voltaram depois de espiar Canaã. Eles retornaram para Moisés trazendo um relatório extremamente negativo. Eles chegaram dizendo assim: de fato a terra mana leite e mel. Mas e os gigantes? E o texto diz assim: nós nos vimos diante deles como gafanhotos. O foco estava no problema e não no que Deus poderia fazer, uma vez que Ele prometeu a possessão da terra. Até que Caleb se levanta no meio do povo e diz: eia, subamos e possuamos. Uma atitude de fé irrestrita em Deus e não no problema. Ele não negou que de fato ali era uma terra infestada de gigantes, mas a ênfase dele estava em quem Deus era e não no problema. Agora observe, meus irmãos, que mesmo após a oração, eles continuam confiando no Senhor. O texto mostra que a nação estava reunida no templo em oração. Nós vemos isso a partir do versículo 14. E o Espírito de Deus desceu sobre um profeta ali naquela assembleia. E esse profeta, usado por Deus, encorajou o povo a continuar. Não desistam, o Senhor é com vocês. E diz o texto: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, verso 14, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E olha só o que ele diz, verso 15 a 17: e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém,
e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meus irmãos, essa passagem é belíssima, porque muitas vezes nós nos angustiamos com as coisas antecipadamente. A ansiedade é exatamente isso, uma preocupação antecipada por um futuro, por algo que supostamente vai acontecer lá na frente, que pode ou não acontecer. Nós ficamos preocupados: o que vai ser, como vai acontecer? E aqui a questão foi resolvida de maneira muito clara. O profeta usado por Deus disse: nesse encontro, nesta luta, nesta peleja, essa palavra é muito usada, né, no contexto pentecostal, onde a questão da batalha espiritual é uma ênfase, né? Mas é uma expressão bíblica. De fato é Deus quem peleja pelo seu povo. Essa peleja não é nossa, essa causa não é nossa. O texto diz: não tereis de pelejar, vocês vão precisar fazer absolutamente nada. Tomem posição, fiquem a postos, fiquem parados e apenas vejam o salvamento que o Senhor vos dará. E diz mais: não temais, nem vos assusteis, mas amanhã saí-lhes ao encontro. Responsabilidade humana, saia ao encontro. Soberania de Deus, a vitória concedida ao povo. Duas realidades aparentemente antagônicas, mas que caminham lado a lado na Escritura. Responsabilidade humana, soberania de Deus. É Deus quem vai dar a vitória, mas o povo precisava fazer alguma coisa, apenas sair. Vão para lá, para o lugar do combate. Saí-lhes ao encontro. E o texto diz: porque o Senhor é convosco. Isso me fez lembrar aqui o pastor Silvio Lamego, antigo pastor da igreja, da Primeira Batista, a PIB, aqui de Jacobina. Ele tinha uma expressão interessante. Ele diz: irmãos, nós muitas vezes nos engasturamos, ficamos engasturados, ficamos preocupados com as coisas demasiadamente. Deus está tomando conta de todas as coisas. E nós, como servos do Senhor, precisamos descansar nessa verdade bíblica. Sabe por quê? Senão o nosso coração é dominado pela ansiedade, pela angústia, pela preocupação com o amanhã. Eu não estou dizendo que você deve ficar deitado na sua cama esperando as coisas caírem do céu, porque esse não é o modo de Deus agir. Mas o que eu estou dizendo, o que a palavra do Senhor está dizendo, é que nós muitas vezes nos preocupamos antecipadamente com coisas que Deus já está lidando com elas. Deus já está tomando conta delas. Quando ouviram essa palavra, meus irmãos, por meio do profeta, o texto diz que todos se prostraram e adoraram. E então se levantaram e começaram a cantar ao Senhor louvores. A partir do verso 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados
e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos aqui a adoração como arma nesta guerra. Parece uma atitude, inconsequente de Josafá. Normalmente um exército, como ele é organizado no campo de batalha? Primeiramente vai uma guarnição com escudos e lanças, que servem ali como um escudo protetor, com homens bem armados com lanças e escudos nas mãos. E atrás vem um pelotão de flecheiros, arqueiros. O texto diz aqui que Josafá ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchavam à frente do exército. E o texto diz que eles iam louvando a Deus, dizendo que a sua misericórdia dura para sempre. O resultado disso, meus irmãos, é que o exército do inimigo, os exércitos dos inimigos, começaram a lutar uns contra os outros, de modo que Israel teve como único trabalho confiar no Senhor. Isso aqui me lembra uma canção belíssima, uma canção antiga, Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, uma só preocupação, uma só inquietação. As coisas às vezes tendem a piorar nas nossas vidas exatamente por isso, porque nós perdemos de vista essa verdade bíblica de que Deus está cuidando de todas as coisas, apesar de que isso não anula a nossa responsabilidade. E diz o texto, olha só o que Deus fez, verso 22 a 25. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir. Olha só, os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra um outro exército inimigo para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Os próprios inimigos se confundiram entre si, levantaram as espadas contra eles mesmos. Sem que o exército de Israel levantasse a sua espada, Deus estava à frente, confundindo esses inimigos do seu povo, fazendo com que eles mesmos voltassem contra si. Isso me faz lembrar capítulo 6 e 7 do livro de Juízes. Gideão, um juiz também, estava muito preocupado, porque os amalequitas e os midianitas estavam acampados num vale, se preparando para invadir o território do povo de Deus e destruir.
Depois você lê esses 2 capítulos do livro de Juízes. O texto diz que a opressão era tão grande que tudo que Israel produzia no campo, na época da colheita, os amalequitas iam lá, invadiam e tomavam tudo. Era uma opressão terrível. E Gideão estava preocupado, porque a narrativa bíblica diz que ele olhou do alto e viu o vale que estava infestado de amalequitas e de midianitas, como gafanhotos que tomavam aquele vale. E ele ficou com medo, reticente. E à noite, Deus o acordou e disse assim: levanta, Gideão, que eu vou te mostrar uma coisa. Pega o teu moço e vai no acampamento dos midianitas, e eu vou te mostrar a vitória que eu vou conceder a vocês. E Gideão fez isso. Ele se levantou, chegou no acampamento dos midianitas, e ali chegou perto da tenda do comandante. E eles ouviram a conversa entre 2 soldados, provavelmente, que contavam um para o outro: olha, eu tive um sonho essa noite, e eu sonhei que um pão de cevada se levantou, chegou no acampamento, no nosso acampamento, ficou de frente com a tenda do comandante, e ela se destruiu, ficou de pernas para cima. E aí o outro dá a interpretação do sonho, diz assim: isso nada mais é do que Gideão e os seus exércitos vindo para nos destruir. E aí depois Gideão volta, ele ainda estava com medo, mas Deus diz para ele: Gideão, eu vou conceder vitória a vocês. Vocês não vão precisar levantar uma espada, porque eu mesmo farei, eu pelejarei por vocês. Deus é quem peleja pelo seu povo. Nós ficamos angustiados às vezes desnecessariamente. Devemos cumprir aquilo que é responsabilidade humana, sem nos esquecermos de que é Deus quem está no controle de todas as coisas. Por fim, meus irmãos, toda confiança em Deus é recompensada. Os versos 26 a 30 nos diz assim: ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus, observe, o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quando Deus concedeu essa vitória ao seu povo, instalou-se um pânico entre os inimigos de Judá. O quê? Nós vamos lá? Se Deus fez isso com os amonitas e com os moabitas e com os moradores do monte Seir que se levantaram contra Judá, nós aqui não vamos lá, eu estou fora, Deus nos livre. O texto diz que se instalou um terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado, contra os inimigos de Israel. Meus irmãos, isso não quer dizer que Deus sempre nos livra das tribulações, dos sofrimentos e das adversidades. A história bíblica está repleta de homens e mulheres que, por exemplo, até foram mortos por causa da fé, que não foram poupados por Deus da morte física, de sofrimentos. Mas é preciso que a gente tenha em mente que a vida terrena, a vida aqui e agora, não é o capítulo final da nossa história. Assim como Israel foi enriquecido pelo despojo da vitória, e o terror se espalhou entre os inimigos de Deus e do seu povo, também seremos sempre enriquecidos por Deus, sempre. Ele graciosamente nos cerca de bênçãos temporais, outras vezes não.
Ele sempre nos cerca de bênçãos espirituais. Precisamos constantemente buscá-lo em oração. Quando a crise chega, quando a adversidade chega, que o medo se instalar no coração, vai até rimar, busque a Deus em oração. Dá até um verso aqui. Quando as coisas apertarem e a aflição bater no coração, lembre-se, Deus ouve a oração. Deus peleja pelo seu povo. Deus luta as lutas do seu povo e guerreia as suas guerras. Louvado seja Deus por isso. Eu quero concluir esse sermão nessa noite aplicando para o verdadeiro Rei, para o verdadeiro Senhor. Meus irmãos, a confiança de Josafá e a sua vida de oração aponta para o nosso Redentor, Cristo Jesus. Enquanto ele esteve aqui nesse mundo, ele foi um homem de oração. Ele buscou o Senhor desde o início do seu ministério, quando ele foi escolher os seus apóstolos, ao momento que ele se angustiou no jardim, no Getsêmani, e até no momento que ele estava lá pregado na cruz, ele orou. Ele foi um homem de oração, um homem de busca constante a Deus. A vitória de Josafá sobre os seus inimigos aponta para a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Essa vitória que teve a sua primeira parte e aconteceu de maneira parcial na cruz, quando ele subjugou a Satanás, deu autoridade aos seus discípulos para pregarem o Evangelho, mas essa vitória final, ela acontecerá quando ele se manifestar como um rei em glória, e aí sim, ele vai destruir definitivamente os seus inimigos, não no sentido de aniquilá-los, mas lançá-los na perdição e na destruição eterna. O texto nos fala no final, no verso 30, que o reino de Josafá teve paz, e que os seus inimigos passaram a temê-lo. É isso que Cristo tem feito com a sua igreja. A igreja do Senhor tem se levantado e Satanás não pode deter o progresso desse reino. O capítulo 20 de Apocalipse diz que ele está amarrado, o valente está amarrado ali no sentido de não poder mais impedir o progresso do reino de Cristo. O Evangelho tem sido pregado em toda parte, o Evangelho tem sido levado, ninguém consegue deter a igreja, ninguém consegue parar a igreja, e já tentaram fazer isso muitas vezes na história, mas esse reino tem se espalhado. O reino de paz temporal alcançado por Josafá aponta para o reino de prosperidade e paz que Deus estabelecerá por meio do seu Filho na consumação de todas as coisas. Vejam o que o profeta Isaías diz cerca de 400 anos antes do nascimento do Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9, 6 e 7. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E aí Isaías conclui dizendo assim: o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Deus é zeloso e cumprirá a sua promessa, estabelecendo um reino eterno, definitivo de seu Filho. Hoje, muitos inimigos têm se levantado contra ele, mas um dia a palavra do Senhor diz que ele vai subjugar todos estes debaixo dos seus pés e estabelecerá um reino de paz, de prosperidade perfeitas
para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante?